Então, começou a gravar. Então, eu quero reestruturar aqui o calendário, vamos reposicionar as datas do calendário nessa grade que eu tinha passado para vocês, que está lá no programa original, que então a gente estaria entrando agora no módulo 3, que nas minhas contas iniciais a gente estaria entrando nesse módulo 3 no dia 15/10, mas a gente acabou dando um tempo maior, e isso não tem nenhum problema, porque a gente tinha aula sobrando no final, para tratar aquelas questões em relação ao Walter Benjamin, cujo vídeo eu ainda estou devendo para vocês. Mas está pronto, tá? Eu só vou baixar tudo amanhã. Então, esse dia 15, na verdade, que seria, então, a entrada no módulo 3, que a gente já entrou, mas essa questão, então, estética e história, o belo e o sublime do Kant, vai ser, e, na verdade, a aula síncrona de hoje, que está ali como aula 19, tá? Para vocês. Então, seria hoje. Depois a gente vai ver, então, na quinta-feira, o vídeo, essa quinta-feira agora, o vídeo do Benjamin que eu estou devendo e o vídeo sobre Kant, que é um resumo dessa aula aqui. Depois, na aula do dia 27/10, eu errei aqui. Não, tá. Na aula que seria a próxima, a próxima terça-feira, que seria uma aula síncrona sobre o texto do Schiller, a carta 15, tá? Então, seria aí dia 24 de novembro, e aí eu vou postar no dia 26 de novembro o vídeo do Schiller, que seria, então, a arte e liberdade, como está no programa, tá? Aí a gente vai ter mais uma aula síncrona sobre o texto do Schelling, tá? Que eu acho que vocês já estão lendo, então só para vocês saberem também o que vocês vão ler, que seria já na terça-feira, dia 1 de dezembro, e aí eu vou postar na quinta-feira, dia 3, o vídeo dessa aula do Schelling. E aí a gente fecha aquilo que a gente tinha se proposto a fazer. Aí, dia 11, então, dia 10, seria a entrega da prova, ou dia 11, como eu falei para vocês, seria a entrega da prova, e a gente teria uma outra prova substitutiva para quem não conseguir terminar essa prova. E aí a gente começa os seminários, tá? Que a gente já marcou. Então, esse seria o nosso final do curso. O vídeo do Benjamin, eu tenho que baixar as 2 aulas da semana passada, tá? E esse vídeo, tá? Então, vou fazer isso amanhã. Vocês sabem que hoje teve um problema aqui na UNB, enfim, o problema acabou sendo resolvido e eu não vi, né? Que ficou tudo um pouco fora do ar, né? E aí, assim, ficou tudo meio devagar, tal. Eu até perdi uma reunião, porque eu achei que estava fora do ar, né? E aí ficou um pouco difícil de baixar, eu não consegui entrar aqui. Eu tentei uma vez também, tá? Não consegui entrar, falei, tá fora do ar, todo mundo falou que estava fora do ar, mas eu tenho que baixar as aulas que estão aqui também, senão a gente perde. Mas isso eu faço tudo isso amanhã, tá? Porque também preciso de um tempo para baixar. Eu mando, na verdade, para a monitora da turma, que é a Yasmin, e é ela que está postando lá no YouTube, né? Então eu vou fazer isso tudo amanhã. Então amanhã vocês têm esse material disponível, inclusive porque vocês precisam dele para a questão da prova, que é aquela sobre Aristóteles, que vocês podem responder também, ou baseado no texto, ou um pouco assim, juntando esses elementos que vão aparecer no vídeo, né? Então hoje a ideia seria a gente trabalhar com Kant, né? Enfim, que eu falei para vocês na aula que abriu esse módulo, sobre a questão das 3 críticas de Kant. Eu mandei agora no Zap, né, que vocês viram, aquela tabelinha que a gente pode até retomar, eu vou lá retomar ela lá no Zap, que mostra para vocês. Deixa eu achar aqui. Como é que as críticas se relacionam, na verdade. Ele faz essa tabela, né, das 3 críticas, então. A primeira crítica, ela vai tratar especificamente da faculdade do conhecimento, que é a crítica da razão pura. Essa faculdade é o entendimento. Ela produz, então, o princípio que ordena essa faculdade é a conformidade a leis, e ela se aplica à leitura da natureza. É aquilo que eu falei para vocês, que é o mecanicismo da leitura da primeira crítica. A primeira crítica, ela faz com que os objetos sejam subsumidos, segundo conceitos, que são de causa e efeito, de relação de
afirmação e negação, mas que geralmente demandam uma causalidade eficiente, o que é possível, o que propõe a natureza explicada como esse mecanismo. A segunda crítica, que eu falei para vocês também rapidamente naquela aula inaugural do terceiro módulo, a terceira crítica é a faculdade da apetição. Né? Essa segunda crítica, que é a crítica da razão prática, cuja faculdade é a razão humana, que tem como princípio a priori a finalidade terminal, ou seja, o homem enquanto um fim em si mesmo, o fim último das questões, não um fim aplicado à natureza. Não é o fim, uma causa eficiente, aquilo que produz um determinado efeito, a causa e efeito, por exemplo, mas sim uma causa que aponta por a finalidade teleológica. A aplicação é a liberdade humana. E no meio, entre essas duas, aí nessa tabelinha, ele coloca o sentimento de prazer e desprazer, cuja faculdade é o juízo, que a gente vai trabalhar agora, que tem como princípio a priori a conformidade a fins, não a leis, e não a uma finalidade, e que se aplica aos juízos estéticos, ou seja, à arte ou à natureza vista como arte. Então, essa ideia da natureza vista como arte. Vocês querem que eu tente colocar essa tabelinha aqui? Peraí. Que, na verdade, foi mandada por uma aluna e eu estou aqui reduzindo porque eu, não, na verdade, não coloquei para vocês essa parte do texto, porque essa parte do texto, ela é da introdução. Ah, não cola. Por que não cola? Não cola. Deixa eu tentar de novo, peraí. Mais uma tentativa, só uma. Copiar imagem. E, se alguém conseguir fazer essa mágica de colar aqui... Não cola. Que pena. Escreve... é que colar é um negócio... tá. Shirts. Não vai. Tá, então deixa pra lá. Nossa, colou várias vezes. Mas acho que não aparece, né? Eu acho que não. Bom. Mas essa tabelinha que eu falei para vocês, então, mostra um pouco aquilo que eu falei a aula passada, a primeira aula desse módulo, como a crítica do juízo se relaciona às outras duas. Ou seja, eu falei para vocês também, e nessa tabela fica bem claro, porque na primeira introdução Kant está exatamente falando por que ele construiu essa crítica do juízo, por que ele teve que pensar nos julgamentos humanos, qual foi, então, a demanda que surgiu internamente ao seu próprio sistema, que precisava, portanto, que pedia, portanto, que você tomasse também o juízo, ou seja, a nossa capacidade, o nosso ânimo judicativo também como um tema. E aí ele mostra nessa tabela exatamente o porquê, porque você tinha uma parte da razão, que é o entendimento, que julgava segundo a natureza, e, portanto, segundo causas mecânicas, o mecanicismo da natureza, a natureza como uma espécie de mecânica da física, mas você tinha também uma parte da racionalidade, que era a razão humana, que julgava conforme leis, que são leis da razão, que são relacionadas à liberdade. Portanto, você tinha duas partes da razão separadas. Uma parte da razão que julgava conforme leis mecânicas, e a outra parte da razão que julgava conforme leis da finalidade, teleológicas, quanto um finalismo, segundo uma causalidade final. E essas duas coisas estavam, na verdade, separadas. Então, o que o Kant percebe? Eu tenho duas partes, duas jurisdições da razão que não se encontram em lugar nenhum. É como se a racionalidade relativa à natureza funcionasse segundo uma causa eficiente, a relação do homem com a sua liberdade funcionasse segundo uma causa final, e como se essas duas partes da racionalidade não tivessem nenhum contato. Então, é como se o edifício da razão tivesse duas torres, vamos dizer assim, mas nenhuma ponte entre elas. Então, o que o Kant vai fazer na crítica da faculdade de julgar? Ele vai pensar como é que age o juízo, como é que o ânimo de julgar funciona. E qual é o juízo mais, vamos dizer, desinteressado? É o juízo estético. Então, o juízo estético, no certo sentido, que é um pouco o que o Lyotard fala, e eu citei para vocês naquela aula, o juízo estético, ele é quase como a maneira do próprio julgamento. Né? Ele mostra como o julgamento funciona exatamente porque o juízo estético não tem exatamente um objeto.
né? Ele não diz respeito a um objeto, ele diz respeito simplesmente a si mesmo. Então, essa parte, então, que a gente já tinha lido, né, a gente já tinha comentado, quando eu falei para vocês, então, da relação dessas três críticas. E aí eu falei também para vocês, eu comi pipoca, agora ficou engasgando. Não coma pipoca antes de dar aula. É essa mesmo, Elaine. Obrigada. Tá carregando um negocinho aqui, não vai carregar nunca, porque eu colei aqui, assim. Então, aí eu falei para vocês, também, como a gente falou já, um pouco de como aparece a ideia de estética na crítica da razão pura, né? E aí a gente retomou um pouco a questão do Hume, e era por isso que a gente teria lido o texto do Hume, como vocês leram, que é esse texto sobre o padrão do gosto, como o Hume pensa essa questão estética a partir de uma relação que é sempre do sujeito para a experiência, e não tem nenhum conteúdo a priori. Muito embora o próprio Hume caia em algumas contradições nesse texto do padrão do gosto, quando ele percebe que há uma espécie de delicadeza do espectador em relação aos objetos que aponta o padrão do gosto a ser seguido. Então, uma espécie de genialidade, ou seja, algo que é um dom, né, aquilo que é uma marca, vamos dizer assim, nessas sensibilidades críticas que são capazes de perceber, antes que a história o faça, que determinado autor é superior a outro, que é um pouco aquela comparação que eu falei para vocês que ele faz depois, o Hume faz depois, com a figura do Sancho Panza e o amigo, que vão na festa e tomam um barril de vinho, e no fundo do barril de vinho encontram uma chave com um chaveiro de couro, quando eles, antes, logo que tomaram o primeiro gole, já tinham percebido que havia um certo gosto ou de couro ou de ferrugem. Ou seja, eles tinham uma sensibilidade tal do gosto que conseguia perceber, antes que o tempo fizesse, que havia ali uma espécie de algo mais. Isso crítico é capaz de perceber. E a gente falou também, eu falei também para vocês bastante, isso a gente vai retomar um pouquinho aqui quando a gente for falar do Kant, essa questão do gosto como um sentido mais baixo, esse gosto que é o gosto do paladar, né? Então, o Kant vai deixar muito claro, quando ele começa o texto da crítica do juízo, exatamente como ele vai tratar essas questões do gosto. Então, a gente falou disso também, já estou só retomando um pouco que a gente já falou, como que aparece, então, essa noção de estética na crítica da razão pura? E eu li para vocês, tá também no livro aqui, se vocês quiserem olhar lá depois, tá? E tá no Kant também, enfim, só que o livro já aponta para vocês, quando ele vai falar, então, da crítica ao Baumgarten, que é o primeiro que vai usar o termo estética no sentido de filosofia do gosto. Ele vai dizer que os alemães são os únicos a agora usarem a palavra estética para designar o que os outros denominam crítica do gosto. E ele diz que isso é uma tentativa vã do bom analítico Baumgarten de tentar incorporar também esse domínio dentro de uma teoria, de uma doutrina filosófica, porque ele vai dizer que ele está mais próximo, Kant, de como os antigos pensam, esteta kai noetá, algo que é sensível não é pensamento. Então, o que é estético não é pensamento, e ele diz, eu uso aqui, na crítica da razão pura, a palavra estética, tal como os gregos usavam. Estética é sensibilidade. E existe uma sensibilidade em geral, que é a sensibilidade do sujeito para os objetos, a sensibilidade do corpo, e existe uma sensibilidade, uma estética a priori, que é transcendental, que é essa que ele vai tratar na crítica da razão pura, mas que ainda é relacionada a uma experiência primeira, uma intuição primeira dos objetos. E aí eu falei para vocês a estética na crítica da razão pura, eu acho que vocês já leram, ou alguns vão ler, e vocês vão ler em algum momento essa questão do Kant, então vou retomar aqui. A estética tem como formas a priori, ou seja, aquilo que possibilita que eu conheça, que me possibilita de conhecer um objeto, que são as formas a priori da sensibilidade, que são o tempo e o espaço. Ou seja, quando eu recebo, sou afetado por um objeto, pela visão, pelo olfato, pela audição, tá? Esse objeto vai ter que ser representado para mim no tempo ou no espaço. Ou no tempo e no espaço. Ele vai ser, então, desenhado para mim. Vai ser tematizado pela imaginação. E só depois desse movimento é que ele vai ser conhecido. Então,
é um pouco como a estética é pensada na crítica da razão pura. E aí a gente deixou um pouco no ar se Kant, então, estaria realmente mudando de opinião quando ele vai falar da crítica do juízo, não no sentido da palavra estética, porque ele não usa essa palavra exatamente, mas na ideia de que juízos estéticos também podem ser pensados como tendo uma parte a priori, portanto, como sendo passíveis de serem objetos da filosofia. Porque se eles tivessem apenas uma condição a posteriori, como pensa Hume, ou seja, eu aprendo o que é o belo por uma experiência, e o belo é condicionado, portanto, a questões históricas, a questões culturais, o padrão do gosto, ele seria, portanto, elaborado historicamente, muito embora, volto a dizer, o próprio Hume coloque aí um a priori, que é essa sensibilidade delicada, percebe? Então há um a priori aí, uma espécie de genialidade que não se assume, não se adquire exatamente por experiência, né? Então é uma questão, mas grosso modo, vamos dizer assim, para Hume, você conheceria, e para Burke, que depois vai ser muito importante para o Kant também, você conheceria o que é o belo a partir de uma experiência desse belo, né? A partir de várias vezes que você fosse somando essa experiência agradável de algo que parece bonito, que socialmente é cultuado. Então não teria nenhuma parte a priori. E para o Kant, não tendo nenhuma parte a priori, não seria passível de ser transformado em doutrina, em filosofia, e, portanto, não é que eu não escrevo sobre arte, não é isso que o Kant diz, mas isso é crítica do gosto, não é filosofia. Isso é crítica de arte. E está muito mais próximo da arte e da psicologia dos afetos do que de uma formulação filosófica. Agora, o que acontece na terceira crítica? Acontece na terceira crítica que ele vai encontrar um fundamento a priori para o juízo de gosto, ou seja, ele vai mostrar ou tentar mostrar que o juízo de gosto tem uma parte que é filosófica, que não é adquirida por experiência, que então, portanto, há uma parte no juízo de gosto da qual é passível de ser feita uma doutrina filosófica. Então, essa parte nesse julgamento estético, nos julgamentos estéticos, que são, sim, passíveis de serem analisadas ao modo da filosofia. Diga, Ian. Alô, alô, tá me ouvindo? Alô? Olá, tô. Esse, digamos, juízo mais filosófico do Kant, que é diferente do juízo do Hume, seria mais objetivo, mais preciso, mais do que essa crítica do gosto, por exemplo? Essa crítica filosófica a priori seria mais objetiva, mais, enfim, do que a crítica do padrão do gosto do Hume? Então, se a gente retomar um pouquinho a relação Kant-Hume, né, que eu falei um pouquinho na aula passada, para o Hume, por exemplo, a relação de causa e efeito é uma relação que se dá na experiência, a posteriori e por hábito. Vocês lembram disso? Portanto, ela não possui nenhum tipo de fundamentação metafísica, a priori e universal e anterior, portanto, à experiência. Então, ele se funda no hábito e, portanto, eu só posso falar a partir de uma dedução, vários elementos de uma indução, né? Enfim, há vários elementos que eu junto, que eu reúno e tiro deles um ponto comum. No caso do belo, o que seria o belo? Eu tenho várias categorias, vários objetos que são ditos belos, ou que me agradam, ou que socialmente são chamados de belo. Eu tiro de todos esses objetos um denominador comum, por indução, e isso é a beleza, isso é o padrão de arte. Então, esse é um padrão de arte que, do ponto de vista kantiano, não é filosófico, porque é psicológico, no certo sentido. É como os objetos me afetam. Então, é muito mais a relação do objeto com o meu afeto, com o afeto social, não precisa ser o afeto do indivíduo, tá? Pode ser, inclusive, de uma sociedade, porque é isso que o Hume fala nesse texto do padrão do gosto. As sociedades erram menos o seu grande poeta do que o seu grande filósofo. A gente está vendo aqui no Brasil, né? Então, elas mudam menos de grande poeta do que de grande filósofo, para ele. Então, existe uma espécie de gosto que é um gosto que é social também. Mas esse gosto é construído
a posteriori, não existe nele nenhum tipo de fundamentação, eu não sei qual é a essência do belo. Enfim, isso não faz sentido Mas é perguntar o que é isso. construído, esse gosto social é construído a posteriori para o Hume. Porque para o Kant vai ser a Pro priori, né? Rio. Com esse papo aí de juízo Isso. sintético, etc. Então, é Ou não? problemático, mas é por aí. É, Porque aí, assim, Então, por eu isso não que ele sei diz, também. olha, o Baumgarten, quando ele tenta fazer estética, que é exatamente o que o Baumgarten chama de estética. Estou citando aqui, gente, trashmente, porque era o que eu tinha na época quando eu escrevi o livro, uma tradução da tradução. Mas hoje em dia já tem coisa mais refinada para citar o Baumgarten, inclusive na bibliografia desse curso, se vocês tiverem muito interesse sobre isso, tem um livro do Oliver Toller, que é gratuito, que está na internet, porque essa editora, que chama Clandestina, ela é uma editora que publica coisas online, aberto, é um livro, tem formato de livro, mas é aberto. Então tá lá, se vocês quiserem clicar. E aí ele diz, o Baumgarten diz, 1750, a estética, a teoria das artes liberais, o estudo das percepções inferiores, a arte das ideias em um estilo refinado, a arte da analogia racional, é a ciência das percepções que são adquiridas por meio dos sentidos, ou seja, a estética seria a teoria das artes liberais. É isso que o Kant diz, não, isso aí é crítica do gosto, porque você nunca vai encontrar o denominador comum a priori filosófico do que é o belo, do que a boa pintura, do que a boa música. É um pouco como Kant está se colocando aqui. Não é que ele muda completamente, tá, na crítica do juízo. Agora, ele percebe, então, por uma questão, inclusive, técnica, que ele precisa pensar também como é que esse juízo funciona. E para o Kant, então, voltando à comparação com o Hume, não dá para pensar, se eu quero pensar filosoficamente, que o juízo julga que algo é belo apenas por experiência. É preciso pensar que esse juízo julga que algo é belo por um princípio a priori, que, como vocês viram aí nessa tabela, é a conformidade a fins. Então, é preciso pensar que existe uma espécie de forma da racionalidade humana, e por isso os juízos são universais, porque eles são a forma da própria razão, da própria racionalidade, que fazem com que esses objetos apareçam para mim como agradáveis ou desagradáveis. E aí o Kant separa, logo no começo do texto que vocês forem ler, aí da analítica do belo, ele vai dizer assim: existem juízos que são meramente empíricos e que só existem de modo empírico. Por exemplo, eu só sei se o mel é agradável para mim se eu comer mel. E ele pode ser agradável para mim hoje e não amanhã. É um pouco um tema, viu, que é bastante dos ingleses, né, que o Burke vai falar. O que eu falei para vocês, as crianças gostam de mel, os adultos já curtem mais o mel com uísque, né? Já curtem o uísque, então existe uma naturalidade de que a gente gosta do doce, é uma construção que vai mudando, então não é alguma coisa que está na língua, né? Que está, portanto, na nossa própria constituição humana. É algo que muda, né? Enfim, tem gente que gosta de coisa azeda, tem gente que gosta de coisa doce, tem gente que gosta de uísque, né? Aquela piadinha, né? Antes eu achava que o uísque parecia perfume, hoje em dia eu tomo todo perfume achando que é uísque, né? Então aquela coisa que vai mudando, tô brincando aí, gente, eu não tomo. Mas assim, essa coisa que vai sendo construída a posteriori. A gente aprende a gostar de uísque, né? Porque é bem ruim no começo, né? Assim, a primeira vez que você tomou cerveja, você achou horroroso, né? Ou não, né? Isso aí já é o bêbado a priori, né? Que bom, né? Mas assim, mas essa questão, então, o que o Kant vai dizer? Eu só sei se eu gosto de um vinho se eu tomar um vinho. Eu só sei se eu gosto de abacaxi se eu comer abacaxi. Não vou falar isso, agora ficou gravado. Eu só sei se eu gosto de abacaxi se eu comer abacaxi. Todos esses elementos que são, na verdade, da teoria empirista. O Locke vai falar disso, né? Eu só sei se eu gosto de abacaxi se eu comer abacaxi. Falando ainda mais que abacaxi era um troço assim, né, que eles nunca comiam. Então, esse tipo de julgamento é sempre a posteriori. E esse tipo de julgamento, diz Kant, ele é o julgamento do agradável, do meramente agradável, ele nunca é universalizável. Eu não posso universalizar nunca. Inclusive porque ele depende de condições físicas, né? Sim. Se eu tiver um problema estomacal, sei lá o quê, que as coisas parecem amargas para mim. Então. Mas então o que permite essa universalização do juízo subjetivo? Então, o O a juízo priori? estético, a priori, então aí também tem uma outra questão que é interessante, há uma espécie de catalogação dos sentidos. Existem os sentidos superiores, né? Os sentidos inferiores, que é o paladar e o olfato,
são mais animais, por dos inferiores, como aqueles que dão acesso à memória involuntária, é o paladar e o olfato que dão acesso a essa memória que não é construída racionalmente. Se vocês pensarem depois na teoria do Benjamin, quando ele vai falar, pegar a teoria do Proust, da Madeleine, né, que você morde um bolinho, a personagem do Proust morde um bolinho, que chama Madeleine, que na verdade é um bolinho sem graça. Eu nunca comi não, mas falaram pra mim que é super sem graça. Mas sei lá, você morde uma bolacha lá que você comia quando era criança, e eu sou paulista, a gente comia bolacha, não biscoito, né, então você morde uma bolacha, Maria, e vem assim, não é porque é gostoso, é porque é um acesso mais animal, você sente um cheiro. Mas aqui já está uma certa classificação, vamos dizer assim, dos sentidos. E os sentidos superiores são a visão e a audição. A visão e a audição. Ele fala que a arte, ela tem um meio, né, e ela também demanda um acesso. Então, os sentidos superiores, a audição e a visão, que são aqueles que são convocados pelo teatro, pelo cinema não existia, mas pelo teatro, pela pintura, pela música, pela literatura, são superiores àquele que é convocado pela arte de cozinhar, pela arte da perfumaria. Enfim, aqui o Kant já está fazendo essa separação que é um pouco clássica já também. E ele vai dizer, olha, se eu sentir um cheiro e esse cheiro me é agradável, ele pode ser desagradável para uma outra pessoa. Então, isso aí não tem como universalizar. Agora, existe um tipo de julgamento que possui uma parte a priori. Exatamente porque esse julgamento ele não é feito exatamente por uma espécie de experiência imediata desse objeto. A esses julgamentos, então ele vai separar o julgamento do agradável, meramente agradável, do julgamento do que é belo. O que é belo não é o que me agrada, é aquilo que, de algum modo, move o meu juízo em relação a esse sentimento de prazer e desprazer, que não é o meramente o que me agrada. Inclusive porque o que me agrada pode me agradar hoje e amanhã não, né? Prazer e desprazer é um sentimento de um acordo da minha racionalidade a um fim do próprio juízo, que o juízo, na verdade, não consegue nunca encontrar. Isso é muito interessante, porque é como se o juízo, diante desse objeto que move o seu ânimo a encontrar, a procurar, vamos dizer assim, uma conformidade, embora essa conformidade nunca seja encontrada, essa relação, ela aparece como agradável. E por isso que o julgamento do estético é sempre particular, é sempre sobre um objeto, mas ele é universal. Diga, Gabriela. Eu ia perguntar uma coisa bem assim tosca, mas quando ele fala do juízo, você falou, é o juízo sobre algo que é obrigatoriamente elaborado? Assim, por exemplo, agradável, como você falou, abacaxi é agradável, comer o docinho do abacaxi, mas esse juízo, o que é convocado é diferente, né, de ajuizar uma obra de arte, ou um texto, ou uma música, ou mesmo que seja uma tempestade, que seja assim, volta a tempestade que você diz, ai que linda a tempestade, ela não é simplesmente o prazer, né? Ela retorna, ela volta com alguma coisa que para o outro faz sentido, não sei. É porque eu não consegui ler o texto, né? Lógico, porque ele é muito complexo. Mas era uma pergunta sobre o que exatamente ele fala que é o juízo sobre o quê, né? Então, vou pegar o exemplo primeiro do Kant, que é uma rosa, uma flor. Eu ponho uma rosa diante de mim. Isso vale lembrar, tá? Uma questão assim. Isso tudo depois vocês podem pegar aqui, tá, gente? Inclusive as citações. Geralmente o juízo estético é em relação à natureza, tá? O juízo puro, o juízo estético primeiro é em relação à natureza. Isso é muito importante porque depois vocês vão ver que a partir de Hegel vai dizer que a natureza mesma só é considerada bela porque nós temos um conceito de arte. Aqui não. Aqui ainda em Kant, o primeiro juízo é um juízo em relação à natureza. Então ele vai dizer assim, quando eu vejo uma rosa e essa rosa aparece para mim como bela, eu não sei nada sobre a rosa, e dizer que ela é bela não diz nada sobre ela. Ou seja, eu não tenho nenhum tipo de entendimento
sobre a rosa. É diferente de eu dizer a rosa é o órgão sexual da planta. Aí eu estou fazendo um juízo mecânico, mecanicista da natureza, né? Agora, quando eu digo a rosa é bela, eu não acrescentei nada ao objeto. Eu não disse a rosa é grande, por exemplo, que eu acrescentei à rosa um juízo objetivo que é passível de ser, inclusive, tornado universal pela sua objetividade. Quando eu digo a rosa é bela, eu não acrescentei nada à rosa. Eu vejo a rosa como bela porque a rosa aparece para mim, para o meu juízo, como em conformidade a algum fim da minha racionalidade, agradando a minha razão, em conformidade à minha razão, embora eu não saiba que fim é esse. Então é como se quando eu vejo a rosa, uma rosa, ela movesse em mim esse sentimento, nossa, eu não sei nem o que dizer, eu não sei como terminar. E isso fica sempre, portanto, nessa circularidade. Por isso que ele vai dizer que enquanto os juízos da razão são determinantes, a rosa é grande, a rosa é uma planta, né? Estou fazendo os juízos retardados, mas a rosa é uma parte de uma planta, a rosa ela é um ser vivo, tudo isso são juízos determinantes, são juízos objetivos que dizem algo, que acrescentam algo, um predicado a esse sujeito rosa, e, portanto, qualificam a rosa. A rosa, quando eu digo a rosa é bela, é porque a rosa aparece para mim como em conformidade a um fim da minha razão. Só que eu não sei que conformidade é essa. Eu não sei qual é esse fim. Eu não determino o que a rosa é, nesse sentido. É por isso que o Kant vai dizer, e aí a primeira distinção que é importante, que enquanto os juízos da natureza, do entendimento, são determinantes, os juízos estéticos são indeterminados. Eles são reflexionantes. Por quê? Eu flexiono o meu próprio juízo em relação ao objeto, e esse objeto aparece para mim como em conformidade a fins, como conforme a minha razão, agradando a minha razão, como fazendo parte da minha razão. Minha razão conseguisse dar conta dele. Mas eu não consigo dizer o que é o belo. Eu não consigo subsumir esse objeto segundo um conceito. Se eu dissesse o que é o belo, se eu determinasse o que é o belo, eles tornariam um juízo objetivo. E eles tornariam um juízo lógico, e eu saberia o que é o belo. Eu não sei. Então, o belo é esse elemento que eu não acrescento ao objeto. E ele vai dizer ainda mais. Quando eu digo todas as rosas são belas, eu estou fazendo um juízo lógico, né, a partir de vários outros julgamentos. Quando eu digo esta rosa é bela, é que eu faço um juízo estético, porque ele é sempre particular. Ele é sempre movido por esse objeto que está diante de mim. Fala, Gabriela. Diga. Não, eu só escrevi obrigada, porque eu precisava dessa frase aí, que ela é muito boa. Na verdade, depois eu vou citar aqui, tá? É do Kant. E aí, a outra questão que você falou, Gabriela, a gente retoma mais à frente, que é a questão em relação à tempestade, né? Ou a relação àquilo que aparece para mim da natureza como algo que me dá um profundo desprazer, um abismo enorme da minha sensibilidade. A minha sensibilidade, ela fica abismada, que é o sentimento sublime. Depois a gente vai ver. Vale lembrar, eu falei para vocês que os sentimentos do belo e do sublime, que estão lá no livro do Burke, que circulavam na época do Kant. Então isso era comum. Inclusive, se vocês pegarem um livro que é um clássico sobre a história da arte moderna, a arte moderna do Júlio Carlo Argan, ele começa esse livro falando sobre arte moderna com 3 formas de julgar que são modernas: o belo, o sublime e o pitoresco. Tá? Então, essas ideias não eram kantianas. Kant dá a elas um desenho, vamos dizer assim, filosófico. Tá? Então, elas eram temas comuns que circulavam, né? Essa ideia do sublime, que eu falei para vocês, depois a gente retoma, veio, essa noção de sublime, de uma tópica da retórica. Enfim, ela veio da retórica, do Peri Ipsius, que é um livro do Longino, que foi traduzido por Do Sublime. Esse livro foi traduzido pelo Boileau, que era um clássico francês, e entrou na circulação, portanto, desse universo artístico, esse livro Do Sublime, que na verdade é um tratado de retórica antigo. O que é um tratado de retórica? Ensina como escrever um texto que eleva o ânimo, é isso, sublime é elevação.
Inclusive, em alemão, a palavra é essa, né? É elevar-se, né? A palavra sublime, né? Então, é uma elevação. Como é que eu elevo o ânimo do meu leitor? Eu elevo o ânimo do meu reitor, eu elevo o ânimo do meu reitor, foi ótimo, do meu leitor, a partir de várias técnicas que são da retórica. Uma delas, como eu falei para vocês, é o hipérbato, né, que eu falei para vocês, que está lá no Londrino, que é ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Eu inverto a frase, e essa inversão da frase faz com que eu seja jogada no meio da ação, né? Então, se as margens plácidas ouviram o grito do Ipiranga, eu não estou ali. Quando você fala ouviram, eu já fui atirada. Ouviram quem, onde, quando, né? Então é um pouco uma figura de linguagem, né, na verdade, que produz em mim, no meu ânimo, uma elevação. Kant transforma essa figura de linguagem, entra na tradição pelo Boileau, que é esse clássico francês, é traduzida depois para o alemão, enfim, entra então na tradição da arte europeia, ele traduz esse termo para um termo filosófico, tá? A noção de sublime. Então, voltando ao belo, o belo, na verdade, então, é essa ideia de que o ânimo é movido, e é por isso que ele vai falar que a conformidade a fins é o princípio a priori do juízo. Então, o que é o princípio a priori do juízo? É que aquilo que me agrada é conforme aos fins da minha própria racionalidade. Só que essa finalidade, ela nunca é determinada. Por isso, o juízo é indeterminado e reflexionante. E por isso também que ele vai dizer que o belo é aquilo. Então, eu vou citar aqui Kant, tá? São os parágrafos 9, 17 e 22, tá? Belo é aquilo que, sem conceito, apraz universalmente. Por que sem conceito? Porque eu não sei o que é, não conceituo. Se eu disser que o belo é aquilo que é harmônico, que o belo é aquilo que é colorido, que o belo é aquilo que tem proporção, que o belo é aquilo que segue as regras da antiguidade, que é todas as questões da época, que belo é aquilo que é ideal, eu estou dando um conceito, a partir do qual eu não preciso mais de objetos belos, eu simplesmente determinei, né? Eu determinei o que é o belo e eu aplico. Pá, belo é isso, belo é aquilo. Só que belo é sem conceito. E seria universal, porque seria objetivo, né? Se eu dissesse para vocês, o belo é uma fonte, sei lá, qualquer coisa. O belo é a proporção, e não é o ai, pronto, acabou. É objetivo. Tudo que tiver proporção é belo. Embora, para mim, não mova nenhum ânimo, não tenha nenhum tipo de ação em relação a isso. Só que o belo não. O belo é aquilo que move o juízo em relação a si mesmo, então esse juízo que é circular, só que não tem conceito. Mas ele apraz universalmente. Por que ele apraz universalmente? Porque todo o homem que julga, se é homem e julga do mesmo modo, precisa acreditar que esse movimento da conformidade a fins é igual para todos os homens. Então, por isso também é um juízo compartilhado, né? Depois ele vai dizer. E aí ele continua no parágrafo 17. Beleza é a forma da finalidade de um objeto na medida em que, sem representação de um fim, é percebida nele. Não tem um fim, não representa, essa representação não termina. E aí ele continua. Belo é aquilo que, sem conceito, é conhecido como objeto de uma satisfação necessária. Todo mundo, necessariamente, vai julgar belo aquilo que é belo. Não sei por que, objetivamente. Portanto, é um juízo que é universal, é humano, portanto, né, da natureza humana, vamos dizer assim. Depois o Lyotard faz uma leitura muito interessante dessa questão. Ele diz que é quase como se Kant tocasse a natureza humana antes da convenção, né? Essa natureza humana, esse fundo que Kant diz que é intocável, que é a coisa em si, que eu não sei o que é, ele aparece numa espécie de brecha, de rasgo, né? Que é essa ideia de algo que é compartilhado, que é uma satisfação universal. Depois ele vai dizer mais para frente, não existe beleza que não seja compartilhada. E nenhuma sociedade produz o belo se não fosse uma sociedade. Um homem sozinho numa ilha, é o exemplo do Kant, não produz objetos belos, né? E aí vocês podem pensar na figura do Robinson Crusoe, né? Figura que, né, ele mora lá sozinho na ilha, ou se vocês quiserem, daquele filme que o homem tem a bola de Wilson, Mr. Wilson lá, sei lá. Ele não produz nada de belo. Ele não precisa produzir coisas belas.
E ele produz, na verdade, um outro homem, né, para que ele possa compartilhar, e aí sim ele pode produzir algo de belo, né, enfim. É o Náufrago, que na verdade é o Robinson Crusoe, né, ou Crusoe, se vocês quiserem, que é um texto da época, enfim, era muito comum. Então, assim, Kant garante, na verdade, uma passagem do estético como sensibilidade, que é o juízo do aprazível e da experiência, para uma estética que, se não pode ditar regras para o juízo e para o belo, pode pensar como formamos esses juízos necessários, que, portanto, são a priori, acerca da beleza. Para Kant, há duas formas de fazer crítica do gosto. Ela pode ser arte, quando parte de exemplos e julga psicologicamente como os quadros me afetam, e aí, assim, por exemplo, a crítica de arte da época do Kant, Diderot. Eu tive um aluno que estudou Diderot e é bem interessante. Quando o Diderot está na frente de um quadro, o que ele faz? Ele mostra nesse quadro o que esse quadro faz para nos tocar, sabe assim, como é que ele nos afeta. Vejam a menina, como ela olha para o passarinho, vejam como o artista constrói esse olhar da menina. Então, ele narra esse afeto psicológico. Isso aí é crítica do gosto. Mas a estética pode ser ciência quando está preocupada com a natureza da faculdade do julgamento no plano geral da razão. Essa segunda forma de crítica tornou possível aquela estética que, como dissemos na introdução do livro, não é um conjunto de normas para atingir a perfeição, mas um juízo reflexivo e subjetivo. Subjetivo não no sentido de que cada um julga de um jeito, tá? Subjetivo porque é relativo ao sujeito transcendental. É relativo ao conhecimento humano, à razão, à racionalidade, nesse sentido. Não é uma doutrina do belo, não tem regras para o belo, ou um método, mas um modo estético de operação, um procedimento do pensar. O que é o belo? O belo é um procedimento do pensar que agrada a racionalidade, porque a natureza concorda com ela. A natureza concorda comigo, ela aparece para mim como bela. Quando eu olho o pôr do sol aparece como tendo sido feito para me agradar. Ele move essa conformidade a fins. Ou, como escreve Lyotard, mostra a maneira do pensar, como o pensamento funciona, né? Então, por isso que o belo é esse modelo, vamos dizer assim, do próprio pensamento. Kant vai dizer que o belo é uma necessidade, é uma finalidade sem fim. Finalidade sem fim é essa ideia de uma finalidade infinita, porque quando eu finalizo, eu tenho uma finalidade e eu encontro o seu fim, ou seja, eu tenho uma finalidade e eu encontro o seu conceito, ou eu encontro a sua lei na racionalidade. Fechou, né? A finalidade conforme a fins da natureza mecânica, eu determino um objeto. A finalidade conforme os fins da liberdade, eu encontro a lei. Certo? E aí tá ótimo. A finalidade sem fim do belo, ela faz com que o meu juízo fique sempre voltando ao objeto. É por isso também que, nesse sentido, é muito interessante, o objeto que, nas outras críticas, é simplesmente dispensado depois de ser subsumido sob conceitos, né? Então, eu vejo isso aqui, né, que é uma cigarra de metal, né? Aí eu vejo assim, segundo a natureza, nossa, cada exemplo, segundo o meu entendimento, isso aqui é um objeto de metal, é objetivo e eu determino segundo uma causalidade mecânica da natureza. Isso aqui pode causar um mal, sei lá, assim, a racionalidade ou pode mover o desejo. Eu vou encontrar uma lei que julga segundo a liberdade humana. Agora, se eu disser que isso aqui é belo, eu tenho que estar sempre relacionada a esse objeto. Esse objeto que é belo é sempre particular. Ele nunca vira um conceito ou uma lei. Porque eu não tenho esse conceito. Então, a relação entre o sujeito e o objeto no juízo de gosto, no juízo estético, ela é sempre particular. Eu sempre tenho que ter um objeto diante do sujeito, porque eu não posso dizer que toda rosa é bela, porque isso não é um juízo estético, é um juízo lógico. Então, eu tenho que dizer, esta rosa é bela, e esta rosa que está diante de mim. Então, essa relação do sujeito e do objeto, ela é sempre tensa, e ela é sempre reflexiva, e ela é sempre reposta. Eu não posso dizer, toda pintura é bela. Eu digo, esta pintura é bela. E esta pintura é bela a cada vez que ela move o meu juízo de belo. Então, é um pouco essa a questão que o Kant vai... Então, essa é a parte da analítica do belo. Se vocês forem ler
no Platão, o belo é uma ideia, embora ele diga que o belo é difícil, né? Exatamente, em Platão, ao contrário. Em Platão existe um marqué, vamos dizer, um protótipo de belo, algo que é o belo, ao qual as coisas belas apontam, para o qual as coisas belas apontam, elas participam desse belo. Aqui é o contrário, o que é o belo? O belo é uma forma da minha racionalidade justificativa, é um modelo de julgamento, só isso. Portanto, qual é o princípio do juízo estético? É a conformidade a fins, embora um fim que eu nunca sei qual é. E por isso que ele vai dizer, quando vocês forem ler lá na analítica do Bell, que o juízo estético não acrescenta nada ao objeto. Eu não acrescento ao objeto um predicado, eu não vou subsumir esse objeto segundo leis. Eu digo que ele é belo. Eu não sei o que é o belo, é simplesmente esse movimento do sujeito, que não é subjetivo no sentido de que cada um julga de um jeito, tá? É o contrário. De um sujeito do conhecimento em relação ao objeto. E o que é interessante, depois isso vai ser muito importante para o Hegel e para vários outros autores. Aqui, nessa equação, sujeito-objeto, sujeito e objeto têm a mesma potência. O que acontece na crítica da razão pura? Eu julgo o objeto e ele vira um conceito. O objeto foi embora. O objeto é, primeiro, relacionado às formas do tempo e do espaço. Ele já é representação. Aí ele é esquematizado pela imaginação. Aí a imaginação, ela manda esse objeto para o entendimento. O objeto mesmo, aqui, na beleza, no juízo estético do belo, quando eu encontro esse objeto, eu envio esse objeto para a imaginação faz dele uma imagem e procura o conceito, só que ela não encontra. E é por isso que o Kant vai dizer que o belo é o livre jogo das faculdades. A imaginação e o entendimento jogam. Enquanto que, na crítica da razão pura, a imaginação vai esquematizar, vem o entendimento, pá, e fecha, determina. E a imaginação, né? Aqui não, a imaginação apresenta o objeto, o entendimento procura o conceito, não encontra, e eles ficam jogando. É o livre jogo das faculdades. E esse livre jogo das faculdades é agradável. Enfim. E faz também com que a noção de imaginação tenha outro papel. Tá? A imaginação aqui não é apenas aquela esquematização que estava lá na crítica da razão pura. A imaginação ela é potente. Né? Enfim, ela cria objetos que permitem que o juízo se mova. Então, a imaginação ela ganha um outro papel também, nesse sentido. Agora, existe um outro modo de julgar. Diga, Ian. É nesse jogo, então, entre imaginação e entendimento que a crítica da arte se dá. Então, tipo, a arte... esse é o campo da crítica de arte, por assim dizer. Não, a crítica de arte ela é psicológica. Na verdade, a arte ela é um certo problema nesse esquema. Ela vai aparecer depois. Ele vai dizer por quê, o Kant. Porque aqui eu estou julgando a natureza. A natureza está pronta e os efeitos da natureza produzem em mim o belo. E ele não tem conceito. Ok. A obra de arte ela é produzida segundo um conceito que eu não sei qual entende qual que é o jogo? Porque uma coisa é a natureza aparecer como bela. E eu posso pensar aí que a natureza aparece como bela para mim porque há uma relação do sujeito com a natureza que não se explicita, que ele não vai dizer como é que se dá, mas a natureza aparece como sendo adequada para mim, para o sujeito. Agora, no caso da obra de arte, depois a gente vai ver isso, a obra de arte ela é construída por um sujeito, por uma subjetividade racional. Sem conceito, para produzir em mim o conceito, a relação do ânimo do belo. Como é que um artista produz algo que é belo sem saber o que é o belo, sem saber qual o conceito de belo? É diferente da questão da natureza. Então, toda a parte da analítica do belo e da analítica do sublime, que é aí da parte do sublime que a gente vai ver agora, são relacionadas mais à natureza, muito embora tenha um ou outro momento em que ele coloca exemplos que são exemplos de construções, né, de obras, né,
humanas. Mas a gente indo para a questão do sublime agora, então, e aí vou citar um trechinho do Lyotard só para lhe dizer o que é o sublime. Então, nesse caso do belo, a imaginação, que é, vamos dizer assim, aquela parte da sensibilidade a priori, mas é mais próxima à questão sensível, e o entendimento e a razão jogam. A imaginação dá uma forma a qual o entendimento não dá conceito, mas ele quase encontra o conceito, então fica ali, parece que o conceito vai vir e não vem, sabe, assim, é um pouco essa ideia, parece que vai se determinar e não se determina. É por isso que o juízo estético é aberto e reflexionante, você sempre reflexiona novamente, porque aquela forma, ela fica jogando com o entendimento que não encontra o conceito de belo. Agora, no caso do sublime, na verdade, o que o Lyotard vai dizer e o que o Kant vai propor é que existe um tipo de afeto, de afecção da natureza, ou da matemática, ou de alguns objetos, que produzem na imaginação não uma forma, mas um informe. A incapacidade da imaginação de produzir essa formalização, de produzir imagem, de dar a ver. Nesse momento, a imaginação, ela pira, ela não é uma palavra do Kant, tá? Mas ela fica abismada. Ela não dá conta. Por exemplo, é o exemplo que a Gabriela trouxe, é uma tempestade, ou um grande naufrágio, ou o mar, ou os números que são infinitos. Eu gosto sempre de um exemplo do sublime que está no livro do Thomas Mann, o Dr. Fausto, que é uma biografia do Nietzsche e Brecht, né? Um pouco estetizada, enfim, pega alguns elementos biográficos do que seria a vida do Nietzsche e também um pouco daquilo que seria o Fausto, tal, enfim. Não vou contar o livro, né, porque vale super a pena ler, mas existe um professor de filosofia no livro, que eu não vou lembrar o nome, eu vou chutar, não vou chutar porque grava, né? Se eu tivesse na aula eu chutava, mas aqui não vou chutar porque grava. Esse tem um nome engraçado. E esse professor de filosofia está conversando com a personagem que é o grande músico que está ali entrando nessa encruzilhada de vender a alma para o diabo para ser um grande músico, para ter esse acesso à grande musicalidade, mais ou menos como a figura lá do blues que encontra o diabo na encruzilhada, né? Mas enfim. Aí ele fala para esse professor de filosofia: imagina a sua razão ética diante do tamanho do planeta. Imagina o seu planeta ético, da sua ética, diante da imensidão da galáxia. Imagine a galáxia diante da imensidão de toda a Via Láctea. Imagina a Via Láctea diante da imensidão de todo o universo. A sua ética não é nada. E aí há um momento que então ele vai jogando cada vez mais para o informe, para aquilo que eu não consigo conceber, para aquilo que eu não faço forma, aquilo que humilha a minha racionalidade humana, que humilha a minha sensibilidade. E há um momento que o professor fala: pelo amor de Deus, para. Sim, né? Então, é um pouco assim, você chega numa espécie de um desprazer imenso, diante, por exemplo, de uma coisa, de um mar imenso, de uma fúria generalizada da natureza, né? Então, essa ideia da tempestade, isso é uma tópica de época, tá? A tempestade como uma espécie de irrepresentável. Então, você não tem como representar a tempestade, porque a tempestade destrói numa pintura, por exemplo, toda a forma do desenho, né? Enfim, fica tudo, né? Vai tudo, né? Assim, a tempestade, ela não é passível, portanto, de ser colocada em imagem, né? Enfim. É claro que os pintores vão usar esse artifício de pintar a tempestade. Existe um texto muito bonito que chama Sublime Poussin. Poussin é um pintor, tá? Que é do Louis Marin, que é um historiador da arte, filósofo, que ele vai exatamente falar como é que o sublime é representado na paisagem do Poussin, né? Desse pintor francês, Poussin. Mas, enfim, isso aí não tem nada a ver, mas enfim, é uma tópica de época. O Poussin é anterior, inclusive, ao Kant. Mas, então, como você representa o irrepresentável? Então, esse irrepresentável, diz Lyotard, num certo sentido, ele diz assim, o Lyotard, nesse livro que chama Lições sobre a Analítica do Sublime, ele diz assim: a imaginação deve ser violentada, porque é por sua dor, pela mediação de sua violação, que se obtém a alegria de ver, ou quase ver, a lei. Então, eu vou violar
essa humanidade mínima que a sensibilidade põe. Eu vou humilhar a sensibilidade. A sensibilidade, a imaginação não consegue formar imagem. Para que dessa humilhação, dessa violação, dessa denegação, vamos dizer assim, da imaginação, daquilo que é capaz de dar imagem, faça-se ver, portanto, nesse abismo da imaginação, aquilo que a imaginação não consegue conceber, que é aquilo que está além da nossa sensibilidade, que está além do homem, enquanto homem sensível, mas que aponta para um elemento racional que faz do homem mais do que sensível. E aí ele vai dizer, então, Kant, muitas vezes, que esse sentimento que no homem primitivo é o sentimento de horror diante do trovão, e vale lembrar que a maior parte dos deuses são deuses do trovão, é no homem que sabe fazer uso da sua razão, o saperialdo, e aquele homem que é o homem do esclarecimento, esse homem dessa razão já em processo de esclarecimento, é o sentimento de respeito por uma lei que ele não sabe qual é, mas que ele antevê nessa natureza informe. Bom, voltando um pouquinho, então, como eu disse para vocês, o Kant reconhece a dívida dele com pensadores anteriores da tradição, principalmente com Edmund Burke nas investigações sobre o nosso sentimento do belo e do sublime. Estão procurando ele aqui. A origem de nossas ideias do belo e do sublime, do Edmund Burke. Então, ele vai falar da origem dessas nossas ideias, que são origens psicológicas, então a marca da natureza humana, um pouco essa coisa empirista, e movidas por experiência. Por exemplo, Burke vai falar do sublime artificial, o infinito artificial produzido que produz o sublime. O infinito artificial, o infinito nós não conseguimos conceber pela sensibilidade. Né? Então, o infinito do universo, ou o infinito da matemática, ele é para nós uma humilhação. Né? Conceba aí como é que é aquela ideia do Descartes, o quiliólogo, sei lá, bagulho lá, como é o nome daquilo? Um quadrado, o que é um quadrado? Um cubo, o que é um cubo? Uma figura geométrica, de 1000 lados. Concebe aí, pensa, imagina essa figura agora. Sua imaginação foi, né? Você não consegue fazer, então, daquele tipo, assim, né? Então, essa imaginação, ela é humilhada quando você pede para ela desenhar o infinito. O que o Burke vai dizer? Sim, e como é que você produz esse sentimento de humilhação da sensibilidade artificialmente? Ele diz, por exemplo, as catedrais fazem isso, com a repetição das colunas, da colunata, que parece que é infinito, e com aquilo que vai para cima, que parece que vai abrir para o céu. Ou, se vocês forem pensar, o Burke não pensou porque ele não conheceu, existe um artista que chama Brancusi, que é um artista moderno, que fez, ele chama coluna infinita, na verdade é uma coluna de módulos. Ela não é infinita, ela acaba num determinado momento. Só que nós conseguimos conceber que ela continua infinitamente, porque ela é toda igual. Então, essa ideia de um infinito artificial, mas que é psicológico, né? Então, nesse sentido, o Burke também ele conceitua o sublime como esse desprazer momentâneo causado por visões aterradoras, por grandezas infinitas, tais como a das catedrais. E o Kant retoma a ideia da catedral, quando ele fala da Catedral de São Pedro, que move em nós um sentimento de sublime, de respeito. É um desprazer que aqui logo se segue um deleite, como vai dizer o Burke. Pois o sentido de autoconservação, segundo Burke, nos leva a experimentar essa sensação assim que percebemos que estamos excluídos de tal terror ou de tal infinito sem forma. Quando a gente percebe que esse infinito está lá, mas nós estamos aqui protegidos dele. Então, essa relação, vamos dizer assim, que toca psicologicamente com um elemento da nossa mortalidade, é exatamente isso que deleita, diz Burke, né? Portanto, o sublime, nesse sentido, do Burke para o Kant, e ele diz, né, o sublime é um sentimento psicológico, né, da psicologia. Eu me sinto bem quando eu vejo, portanto, que eu estou bem. Eu vejo um naufrágio, quando você vê um horror enorme, você chora porque você reconhece a mortalidade daquelas personagens, daquelas pessoas que estão lá, mas também porque você não está lá, no certo sentido, né? E você poderia estar e não estar, num certo sentido, né? E Kant chega a dizer, na segunda edição da Crítica da Faculdade de Julgar,
que esse sentimento é fisiológico, é o corpo que fica, ufa, me escapei, né? Quase como fosse uma descarga da adrenalina, ele não ia falar isso, mas uma descarga que fisiologicamente faz com que o corpo sinta um deleite diante desse horror, né? Então, é algo que experimentamos empiricamente e que é impossível remeter a um mecanismo de proteção do entendimento humano, que é possível remeter a um mecanismo de proteção do entendimento humano à autoconservação. Para Kant, como já sabemos, se o sublime é um juízo estético como o belo, ele deve possuir também um fundamento a priori. Se o belo é a conformidade afins, qual será a do sublime, né? Enfim. E é a partir desse fundamento a priori que o desprazer pode tornar-se prazer, levando o sentimento do sublime a ter alguma conformidade afins como o belo. Só que essa conformidade afins do sublime, ela não é um livre acordo entre a imaginação e a razão e o entendimento. Ao contrário, ela é uma espécie de cacofonia entre a imaginação, cacofonia é um termo do Lyotard, entre a imaginação e o entendimento. A imaginação não dá conta e o entendimento também não dá conceito, então fica uma coisa assim que, aparentemente, a minha razão não dá conta, mas que, exatamente nessa impotência da imaginação, a razão humana apresenta-se como finalidade, também sem fim, para o sentimento de sublime. Por isso, o sentimento de sublime é um sentimento de respeito. E aí ele diz o terror divino e supersticioso que aterrorizava os povos primitivos, no homem que sabe fazer uso de sua racionalidade, é um sentimento superior, moral, é a antevisão da lei. É quase como se eu visse a própria lei, ou seja, a própria relação do homem com o divino. Enfim, só que racionalmente, né? Por esse horror sublime. Daí também, uma das tópicas é que o sublime é impossível de ser concebido pelas artes, principalmente pelas artes visuais. Por quê? Porque dá forma. Se eu dei forma, eu dei um contentamento à imaginação. E aí eu vou citar aqui o parágrafo 29. Aqui eu troco de tradução, tá? Então eu disse para vocês que eu prefiro a tradução do Rubens, só que ele não traduziu a parte do sublime, ele só traduziu a analítica do belo e a parte sobre as belas artes, então eu vou agora para outra tradução. No parágrafo 29. O belo é o que apraz no simples ajuizamento, logo não mediante a sensação sensorial, segundo o conceito do entendimento. Disso resulta espontaneamente que ele tende com prazer sem nenhum interesse. Esse espontaneamente é interessante porque remete àquela ideia do juízo espontâneo, tal como Thierry Dedouve convocou. Espontaneamente, o meu sentimento que julga aquelas fotografias como belas, portanto, põe essas fotografias em relação a uma conformidade afins do meu entendimento, que no caso do homem contemporâneo não é totalmente a priori, porque põe numa circulação daquilo que eu chamo de arte, né, que é o que o Thierry Dedouve fala, e daí toda a ambiguidade dessas fotos estarem no museu, e eu ter pago por elas, inclusive, a espontaneidade desse juízo é exatamente o que incomoda, porque ele é espontâneo, porque ele põe esse objeto em relação ao meu ânimo, ele move o meu ânimo, né? E aí o sublime, ao contrário, é o que apraz imediatamente por sua resistência contra o interesse dos sentidos. Então a imaginação sai fora. Pode-se descrever o sublime da seguinte maneira: ele é um objeto da natureza, cuja representação determina o ânimo a imaginar a inacessibilidade da natureza como apresentação de ideias. Eu não consigo formar imagem, nem ideia, nem fazer nenhum tipo de apresentação. Desse modo, então, por esse acordo entre uma imaginação abismada e a razão, o sublime também possui uma legitimidade a priori. É um sentimento comum a todo homem que faz uso autônomo de sua faculdade de julgar. E aí, nas palavras do próprio autor, no parágrafo 30, a nossa exposição do juízo sobre o sublime da natureza era, ao mesmo tempo, sua dedução. Pois, quando decompusemos nós mesmos a reflexão da faculdade do juízo, encontramos neles uma relação conforme a fins da faculdade, a partir do conhecimento, que tem que ser posta a priori como fundamento da faculdade dos fins, a vontade, e por isso mesmo a priori. Então, assim que eu falei o que era o sublime, eu já mostrei qual é a sua conformidade. Na própria, então, exposição desse juízo, eu mostro qual é a sua conformidade, que é mostrar exatamente que a racionalidade vem em auxílio da própria
imaginação. Na verdade, é um pouco essa ideia de que o sublime só pode aparecer para nós como uma espécie de apresentação negativa. E o exemplo que o Kant traz para nós é a lei mosaica. Você sabe que a lei mosaica, né, a lei de Moisés, é que você não pode fazer imagem do divino, né? Do divino não se faz imagem. Você não faz imagem porque é inapreensível. E tem mais, tem várias tópicas na Bíblia. Você não olha diretamente para Deus, né? Deus manda um recado, queimando uma planta, ele aparece refletido num outro lugar, ou seja, ele aparece não aparecendo. Ele aparece pelo negativo, né? Ele aparece de um outro modo para nós. Porque se ele aparecesse em seu brilho, a nossa imaginação não daria conta, ela seria abismada e nos queimaria enquanto homens. Então a gente não conseguiria formar essa imagem. Aí o Lyotard recupera essa ideia para pensar um pouco como isso funciona. Deus é um índice, talvez isso. Na verdade, Deus é um indício, né? Por exemplo, quando você pensar no evento bíblico, quando Deus vai se mostrar a Moisés, ele fala, não olhe para mim, ou o anjo, não olhe para mim, eu vou queimar a sarça, né? E esse signo é Deus, porque é um Deus que eu não posso ver, né? Enfim, é um pouco essa ideia. Eu lembro, os meus exemplos são um pouco ruins, mas às vezes eles funcionam. Eu lembro quando eu era criança, tinha um desenho animado que era de um cachorro que era a coisa mais feia do mundo. Era uma feiura inconcebível, era uma feiura sublime. E ele andava com uma casinha de cachorro na cabeça. Tosco o meu exemplo. E de vez em quando ele tirava a casinha de cachorro e a quem via, o bicho caía duro, assim. Só que a gente nunca via o rosto dele, né? Então a gente via apenas o efeito, porque você não dá para conceber essa monstruosidade absoluta, genial, não é. Na verdade, por exemplo, vocês podem pegar o exemplo da figuração do demônio. O demônio figurado por aquilo que eu não consigo figurar, o mais horrível de tudo, o mais monstruoso, tal. E é por isso que, num certo sentido, é uma tópica também da época, as artes visuais não dão conta, porque quando eu figuro um demônio, ele pode até ficar engraçado, né? Eu vou figurá-lo a partir de um sapo, eu tenho que dar forma, né? Com asa de morcego, eu dou forma. E ao dar forma, eu perco exatamente esse elemento do imponderável, do horror mais horrível de todos os tempos, que é isso que eu não concebo, eu só concebo como uma apresentação negativa. E aí, só citando o Lyotard, nesse texto, que é um texto sobre um pintor que chama Barnett Newman. O Barnett Newman é um pintor americano que foi um pintor americano, né? Que tinha como tópico o sublime. Inclusive, por exemplo, o sublime do momento em que o anjo segura a mão de Abraão, né? Enfim, esse lampejo, vamos dizer assim, do divino. E ele vai escrever o Lyotard. Não se pode, escreve Kant, apresentar no espaço e no tempo, o espaço e o tempo, que são as formas a priori da nossa sensibilidade, o infinito da potência ou o absoluto da grandeza, que são puras ideias. Mas podemos ao menos fazer alusão a elas, evocá-las, através daquilo que ele batiza de uma apresentação negativa. Isso é muito importante porque Kant vai dizer que a ideia de Deus é uma ideia estética, porque eu só consigo fazer uma ideia de Deus, não consigo fazer uma ideia, né? A partir de uma analogia, de uma apresentação negativa. Como eu também não consigo fazer imagem das ideias da razão, por exemplo, a ideia de liberdade. A ideia de liberdade, ela só é apresentada à razão numa analogia estética. Vocês percebam que ele dá à arte, sem querer, um lugar muito especial, que é o lugar de apresentar aquilo que nem a própria filosofia é capaz de representar, né? A apresentação negativa da arte põe esses elementos. Fala, Gabriela. Quando você falou apresentação negativa, assim, o que não é o que não é, né? Mas esse não não está representado. Ele mas ele não está representado, é isso? Por exemplo, o exemplo da apresentação negativa que o Kant dá é o da lei mosaica, né? Enfim, Deus aparece na Bíblia o tempo todo, sim, mas ele aparece por modos por apresentações negativas. Ele fala assim, não olhe para mim, vire de costa, e a luz que vinha de trás era imensa. Então, um pouco essa ideia, né? Assim, sim.
Você não olhar a face de Deus é fazer uma apresentação dessa face de Deus pelo negativo. Né? Que o Eu Lyotard, lembrei. Diga. Desculpa, não, te interrompi. Não, fala aí. Eu lembrei, quando você estava falando disso, na hora eu lembrei, você falou tão, assim, tão objetivamente, que eu lembrei daquela escultura do Bernini, que é famosa, que parece que ela está tendo um orgasmo, o êxtase de Santa Teresa, e assim, tá tudo ali, né? Tá assim, representado, mas o que ela realmente é não tá ali, né? E é exatamente o que você falou. A luz por onde entra, você não vê nada com clareza, assim. Você tem que terminar e não termina, né? É como se a divindade se apresentasse no efeito do corpo, mas ela não aparece, né? Um pouco dessa ideia, né? É por aí, porque o que o Lyotard vai dizer depois, na verdade, ele vai dizer que essa apresentação negativa, cujo exemplo do Kant é a proibição das imagens pela lei de Moisés, pela lei mosaica, é uma anunciação para o Lyotard das potências depois do que vai ser a pintura abstrata. Né? Então, se a pintura, se a arte, ela era incapaz de dar conta do sublime, a pintura abstrata, exatamente por ser essa apresentação negativa, essa pintura que não pinta nada, né, assim, que não dá conta de nenhuma forma, você apresentaria aí uma espécie de sublimidade. Ou um outro autor que vai também trabalhar essa questão, que é o Herbert Reed, né, o Sir Herbert Reed, né, porque ele foi transformado em Sir, né, enfim, chique, né? Deve ter sido a Elizabeth, essa daí que é eterna, que é parente do Keith Richards aí. Mas enfim, ele era um historiador da arte inglês, e ele vai dizer, por exemplo, que Kant e Burke nunca tinham visto a Guernica, porque Guernica é isso, né? Enfim, é um horror apresentado no seu esfacelamento negativo, né? Numa apresentação negativa, né? Então você não é grotesco no sentido de um demônio com asinha, que acaba sendo até meio risível, né? O Burke diz, pode pegar um tema que é sublime por excelência, as tentações de Santo Antão, ou de Santo Antônio, né? Enfim, em português ficou Santo Antão, mas é Santo Antônio. Se vocês jogarem tentações de Santo Antão na internet, vocês vão ver um monte de pintura, que assim, ele voando amarrado num sapo, é legal, mas é quase engraçado, assim, é meio, né? Os bichos enfiando flecha, com coisa saindo da orelha. Então cria um certo risível, inclusive, ao dar forma à coisa mais demoníaca do mundo. Guernica não faz isso. Então é um pouco essa ideia do que o Lyotard fala. Aqui só vou colocar, tá? Vou jogar, tá? O Adorno diz que a noção kantiana de sublime, ela vai marcar a separação do que nós chamamos de arte e o que antes se chamava de artesanato. Então, um pouco essa ideia de que a arte, ela não é artesania de conseguir representar bem ou fazer uma coisa bonita. A arte é exatamente esse elemento de abertura a uma apresentação negativa, que não tem regras e que move o meu ânimo, enfim. Aí, concordemos ou não, tem muita gente que não concorda com essas ideias de sublime relativas à arte. Bom, então, lembremos de como Moisés esconde o rosto diante da face que o aniquilaria, enquanto o fogo fatal brilha na sarça ardente. Então, é essa apresentação, que é de algo que, se eu olhasse de frente, me arrebataria, porque a minha sensibilidade humana, eu, enquanto ser humano, seria destruído, mas que faz ver que existe em mim algo que é também uma chama do divino, que é a lei, o respeito. Eu quase antevejo esse elemento, né, então, dessa apresentação negativa. Se vocês quiserem esse texto do Barnett Newman, deixa eu só ver como é que é o título direitinho. Esse texto é muito bonito, assim, é um texto de crítica de arte. Tá? O Lyotard é um autor que eu já falei para vocês algumas vezes sobre ele, Jean-François Lyotard. Ele ficou conhecido como o pai do pós-moderno, né? Porque ele escreveu A Condição Pós-Moderna e o Pós-Moderno Explicado às Crianças, né? Mas ele escreveu muitas coisas, principalmente Lições sobre a Analítica do Sublime, que é um livro muito bonito, e esse texto do Newman, que está num texto que chama O Inumano, Considerações sobre o Tempo. Então, essa ideia é um pouco de que Kant, ao falar da construção do humano, do sujeito do conhecimento, ele deixa entrever brechas daquilo que seria
a anterioridade, né? Vou até citar exatamente como o Lyotard fala, né? Assim, vou citar o Lyotard. Ó. Mesmo que, a este respeito, pode existir de inquietante em Kant o que não é antropológico, mas propriamente transcendental, e o que na tensão crítica chega a destruir a unidade mais ou menos pressuposta num sujeito humano, como é o caso que me parece exemplar da análise dos sublimes e dos escritos históricos políticos, até esses os expurgamos. Sob o pretexto de volta a Kant, nada mais fizemos que resguardar o preconceito humanista sob sua autoridade. Não se percebeu, portanto, que Kant toca exatamente essa questão que seria do inumano. Então, isso é muito interessante na leitura que ele faz de Kant, né? Enfim. Então, essa seria a exposição geral da analítica do belo e do sublime, desses dois conceitos, e a aula que vem, no próximo tópico, eu queria pegar, tem que dar tempo de começar agora rapidamente, mas aqui abre realmente um outro tópico, que é exatamente aquela questão que eu falei para vocês. Até agora, a natureza adequada ao homem, tudo bem, porque a natureza, ela é um efeito, né? Ela é um afeto, ela vai produzir um efeito no homem, e o homem vai ler essa natureza de forma, às vezes, inclusive teleológica, vai dizer Kant que o juízo teleológico, que é o juízo que faz uma concepção finalista da natureza, percebe a natureza como se ela fosse arte. Como se existisse, portanto, embora eu não sei se exista, uma regra, né? Enfim, por exemplo, quando eu digo o fígado serve para... Agora está com os papos de bêbado, né? O fígado serve para filtrar a cachaça, né? Não, enfim, o fígado serve para filtrar o sangue. Eu estou pensando o homem como tendo sido construído como uma obra de arte, né? Como obra de arte no sentido da técnica, né? Tudo foi construído para ter uma função. Só que esse juízo que eu estou fazendo em relação ao homem, ao fígado, por exemplo, é um juízo artístico, teleológico. Eu estou pensando na natureza como se ela fosse uma técnica, como se ela tivesse arte. Então, enfim, nesse sentido, ela não é um mecanismo, ela é técnica, ela é arte, ela foi pensada para ser assim. Isso é um juízo também que eu faço sobre a natureza, que não está na natureza, não é o juízo, entre aspas, científico. É um modo de conceber a natureza, que é o juízo teleológico. Essas questões, elas mostram, na verdade, que a minha razão ela precisa ser adequada à natureza. Agora, então, quando o Kant vai precisar fazer a dedução dos juízos de gosto, explicando passo a passo a sua exposição sobre o funcionamento dessa faculdade, a faculdade do juízo, ele tem de se haver também com uma velha tópica que vai opor, então, os artistas antigos aos artistas modernos. Que é a velha tópica de se o gosto tem ou não um padrão, e se esse padrão é, na verdade, uma reprodução da antiguidade. Se os juízos estéticos são a priori, eles não podem, portanto, para Kant, terem uma regra externa. Portanto, eles não podem seguir sequer a antiguidade, sequer os juízos da antiguidade. Eu não posso ter um modelo da antiguidade como o modelo supremo. Ele diz, Kant, que os modelos antigos servem para aperfeiçoar o gosto. Mas se um objeto não move o meu juízo em relação ao belo, eu posso dizer que ele é perfeito, mas ele não é, na verdade, belo nesse sentido. Ou seja, qual que é a questão? Para Kant não tem uma regra externa para dizer o que é o belo, nem mesmo a antiguidade, muito embora Kant seja bem clássico nas suas relações com a arte. Então, eu posso produzir um objeto segundo as regras. Por exemplo, eu pego uma obra de arte antiga e reproduzo todas as regras e produzo um pastiche sem nenhum tipo de potência. É mais ou menos o que o Schiller vai falar quando a gente for ler as cartas para a educação estética do homem, sobre um artista, o Mengs, que é um artista famoso na época. Vou escrever aqui porque que era um artista alemão famoso, que imita, que copia, vamos dizer assim, o lineamento das pinturas antigas, né? Ele fica em Roma há muito tempo, esse Mengs, pintando pinturas à maneira romana, tentando, portanto, captar, vamos dizer assim, aquilo que seria a regra da antiguidade. E aí o que o Schiller diz? Vou até ler aqui. Ai, vai cair tudo a bolinha. Então.
esse trecho é muito bom, é uma nota, na verdade. Ele diz que o que o Mengs consegue é pura forma, sem vida. Quer dizer assim, ele diz que ou eu tenho forma, ou eu tenho vida, ou eu tenho forma viva, que é um pouco a ideia dele, né? Que está na carta 15, que a gente vai ler logo. Ele diz assim, não, caramba. Só porque eu quero achar, agora eu não acho, gente, essa nota. Peraí, rapidinho. Então, nesse sentido, o que o Kant está dizendo é que não adianta procurar uma solução externa, vamos dizer assim, uma regra para se fazer arte. Uma coisa, ou eu procuro a nota ou carta 15, né? Que a gente vai ler, né? Carta 14. Nossa, que tem uma meleca aqui. Aqui. Na nota, ele vai ser Burke, em suas investigações filosóficas sobre a origem dos nossos conceitos de belo e de sublime, fez da beleza a mera vida, ou seja, a beleza é meramente psicológica. Fazem dela a mera forma, até onde conheço, todos os adeptos do sistema dogmático, que já se tenham manifestado com esse assunto. Entre os artistas, para citar alguns, lembro apenas de Rafael Mengs, em suas reflexões sobre o gosto na pintura. Como em tudo mais, também aqui a filosofia crítica abriu caminho para levar a empiria a princípios e a especulação à experiência. Ou seja, o Mengs dá para nós mera forma, sem vida. Enquanto que o Burke dá para nós mera vida, sem forma. Então, assim, é um pouco essa ideia que o Kant está tentando recuperar a partir de mediações da época dele. Então, os antigos, que eram a grande norma, e os modernos, que era aquilo que era o contrário dos antigos, isso é estranho para nós, né? Porque a gente acha que moderno sempre foi uma coisa muito boa, né? Só que a palavra moderno, o pintor moderno, por exemplo, na época do Poussin, no século XVII, no século XV, no século XVII, era aquilo que se opunha à antiguidade. E a antiguidade era a norma. Então, o moderno era sempre inferior ao antigo. E o moderno corria atrás do antigo. Isso vocês vão ver no Renascimento. Por exemplo, o Renascimento imitava o antigo, né? O Michelangelo, por exemplo, imitava tão bem o antigo que ele vendia dizendo que era antigo, ele falsificava, né? Na verdade, na época não chamava falsificação, né? Chamava contrafação. Ele fazia obras que eram antigas, escurecia os desenhos com chá e vendia, para dizer que tinha chá, que era romano. E isso era considerado assim, uau, ele conseguiu enganar mesmo aqueles que conhecem muito a antiguidade. De tal modo, o moderno conseguia reproduzir aquilo que era a norma. O que está acontecendo aqui é que mesmo essa norma, que é a norma da antiguidade, que já estava muito desgastada pela ideia dos modernos, do pintor moderno que vem se apropriando da norma e que vem se colocando em relação à norma. Por exemplo, quem é um pintor moderno por excelência? Rembrandt. É um pintor da cor, que o desenho vai embora. Rubens é um pintor moderno, enfim. Então, isso já estava entrando em desuso, muito embora, se fosse estar nessa polêmica, o Kant estaria dos antigos, tá? Não dos modernos. Ainda assim, para Kant, essa regra é externa, ela simplesmente serve para aprimorar o gosto. Agora, se eu copio, como Mengs, uma obra antiga, tal e qual, vocês vão ver a pintura do Mengs, é horrorosa, tá? Enfim, depois, não vou conseguir colocar aqui para vocês, mas enfim. Ela pinta o Apolo de Belvedere, né? E assim, é igualzinho, mas assim, não é o Apolo de Belvedere. E não tem a mesma potência. É essa a questão, né? Então, o juízo, ele agencia uma especificação da natureza à nossa razão. Daí Kant chamar de um simbolismo da natureza, essa característica que faz com que o juízo encontre nela elementos belos e sublimes. Agora, esse simbolismo dos dados naturais, ele é um problema se você vai pensar no caso das belas artes. Porque no caso das belas artes, entretanto, é preciso levar em consideração que elas pertencem também ao domínio da razão, porque nós as construímos, não só porque nós as julgamos. Enquanto, vamos dizer assim, no caso da natureza não há artifício, aqui há um artifício. Então, como é que eu pinto sem regras nenhuma? Como é que uma instância poética, né, de produção, pode ser produzida sem qualquer parâmetro, sem qualquer poética, sem qualquer regra?
apenas seguindo de longe, sem tomá-los como modelos clássicos, só dando uma olhadinha, assim? Como um artista produz uma obra que julgamos belas? Seria por um mero acaso que essa disposição artificial à obra despertaria em nós prazer? A natureza pode ser entendida como se fosse arte, mas a arte mesma, como pode ser entendida sem qualquer plano, sem qualquer perspectiva, sem arte? Porque a arte é regra, né? Então, como é que eu vou entender a arte sem arte? Então, essa é a grande questão que o Kant coloca e que eu acho que é um passo muito importante para pensar depois o romantismo e a arte moderna, no certo sentido, é que não há mais um conjunto de regras externos ao objeto artístico. Eu não tenho mais uma poética. A gente falou aqui do Boileau. O Boileau escreve a arte poética, que é, na verdade, uma preceptiva, uma normativa para se escrever boa poesia. O próprio Longino, que eu estou procurando aqui, do Sublime. Nossa, vai cair. Esse aqui, ó, do Sublime, na verdade, é Longino, mas hoje em dia é anônimo, tá? Porque ele não sabe quem é. Na verdade, é uma normativa, ele é como se fosse uma espécie de manual de retórica que ensina a construir imagens de elevação. Por exemplo, como eu falei para vocês, a elevação do meu ânimo diante de uma batalha, por exemplo, quando eu uso o hipérbato, por exemplo. E fala da troca de pessoas, quando eu troco, eu estou falando no impessoal e eu estou falando assim, e a guerra continuava, veja você, esse veja você te joga no meio ali, pô, você está fora, lendo lá, é como se você estivesse participando. Tudo isso são recursos retóricos, são recursos de construção. Isso aqui é uma poética, no certo sentido, apesar de ser toda fragmentada, né? É uma poética, ou seja, é como eu posso produzir boas obras. A arte clássica, a arte poética do Boileau também. Se vocês pegarem para ler algum dia, assim, ele vai explicar o porquê que você pode usar num poema, apesar de sermos cristãos e tal, num poema o ornamento da mitologia antiga. Por que esse ornamento é possível? Então, ele vai mostrar como usar ornamento. Ele vai falar, por exemplo, por que a gente dá nomes clássicos para as nossas personagens? Porque chamar de Ermentruda é feio, né? Enfim, embora exista a Ermentruda, sabia? Que é uma personagem de um livro. Mas eu vou chamar de, sei lá, Guinevere? Não, eu vou chamar de Daphne, porque dá um colorido maior. Então o que ele está mostrando? Ele está mostrando como construir poesia, né? Enfim, como construir imagens, né? Então, e é uma regra, são regras que você aplica, ou não. Aqui é como se essas regras, elas não é que elas não servem para nada, elas aprimoram o gosto. Tal como o homem esclarecido não é o homem supersticioso lá do trovão, mas são a mesma forma da racionalidade ainda que está atuando. Então, ela só foi refinada. Como é que eu produzo, então, esse objeto artístico sem regra? Como que, então, a natureza pode parecer arte, mas a arte não pode parecer arte? E aí ele vai falar exatamente isso, que a boa arte, e isso é bem interessante porque isso é uma tópica do Renascimento, é aquela que parece natureza. É aquela que parece que não foi produzida por um artifício. Aquela na qual a construção artificiosa é tão necessária, é tão bem construída, que eu nem percebo que ela foi construída. Sabe aquela música que quando você ouve, você fala assim, nossa, como eu não pensei nisso antes? Aquela frase. Nossa, é perfeito. É como se ele tivesse colhido aquilo em algum lugar, porque aquilo é uma perfeição tal que você não percebe que aquilo foi uma construção. Então, a arte tal qual a natureza. Não porque a arte imita a natureza, não é assim, a boa pintura é aquela que parece a natureza porque eu pintei uma paisagem. Não tem nada, não é essa a questão. Parece natureza porque parece necessário, parece verossímil interno. Tudo parece que está no lugar certo. Então, a bela arte é aquela que não parece artifício. Então, quando o artifício aparece muito, ele mostra como aquilo foi construído, eu percebo o mecanismo funcionando. E aquilo quebra, para mim, essa ilusão do belo também, sabe? Eu percebi, tá meio mal feito aqui no canto, tal, assim. Olha, ali rasgou, ali a cor ficou meio dissonante.
Essa, na verdade, é uma tópica que eu não sei se o Kant recupera daí, mas eu acho que provavelmente já era bastante diluída, que vem do Renascimento, está no Cortesão, né, no livro que chama Cortesão, do Castiglione, que é a noção de expressatura. Expressatura é aquilo que o nobre tem por nascença. O nobre tem expressatura. Então, ele é bonito, ele dança bem, ele não engorda, ele acorda maravilhoso, assim, sabe? Tipo, não passei nada na cara, assim. Muito embora ele possa passar horas construindo, aquilo aparece como sendo natural. Então, isso aparece muito nas tópicas, tipo, Leonardo da Vinci pintava pintava de roupa, claro, não pintava pelado, né? Mas assim, porque a gente vai pintar, né? Quem pinta, assim, sabe? Você vai botar uma roupa velha, porque vai sujar tudo, né? Ele pintava assim com roupa de sair, como diz a minha mãe, né? Pintava com roupa de sair. Por quê? Porque você não se suja, porque você tem expressatura, e também porque você é um intelectual. Então, essa ideia da expressatura, ou seja, daquilo que você faz com tal facilidade, o Vasari, né, dizia facílima facilidade, né, a facílima facilitar, uma facílima facilidade que aparece assim como se estivesse vindo do nada, é um elemento que produz, vamos dizer assim, essa verossimilhança da obra de arte, que faz com que ela venha a nós tal como se ela fosse um elemento da natureza. Não, falta dizer, porque ela imita a natureza. Ela imita a necessidade da natureza. Nesse sentido, essa é a regra da arte. Só que quem é o homem, o artista que é capaz de produzir essa obra com a maior consciência técnica? Ele tem toda a técnica, né? Porque ele tem que ter a parte mecânica da arte, ele tem que dominar, né? Enfim, é óbvio que eu não toco piano se eu não souber tocar piano, mas essa parte mecânica da arte não é nada, porque ela parece como se ele nem precisasse aprender, né? Embora ele tenha aprendido. Então, por isso que a arte não se ensina, toda essa tópica. Mas quem é esse homem que, sabendo toda a técnica, ainda assim é capaz de passar por cima dessa técnica e construir esse objeto tal como se fosse natureza? Essa figura, para Kant, e aí novamente é uma figura importante, esse homem destinado, assinalado, o gênio, é o sujeito capaz de criar ideias em imagens, em música, em palavras, que articulam a causalidade da natureza, o entendimento, a finalidade da razão, que produzem imagens estéticas. No texto de Kant, esse homem é um gênio, e o gênio é o talento natural, o dom natural. Gênio é isso, dom é aquilo que vem de graça, né? É dádiva, né? Então, aquilo que a natureza deu para mim. Tá? Então, gênio é o talento, o dom natural que dá a regra à arte. Já que o talento, como faculdade produtiva inata do artista, pertence ele mesmo à natureza, poderíamos também exprimir-nos assim: gênio é a disposição da natureza, engenho, pelo qual a natureza dá à arte a regra. Quem dá regras à arte? A própria natureza, a partir desse homem assinalado, desse homem entusiasmado, vamos dizer assim, que é o gênio, que tem na sua constituição um dom, que é capaz de produzir sem regras, dando a ver as regras da própria natureza. Essa é a figura do gênio. Certas canções Pois é, não tem essas coisas? Certas canções que eu ouço cabem tão dentro de mim que quero se perguntar se não fui eu que fiz. Então, é uma tópica essa, assim, os poemas me passam, eles chegam a mim, né? Ou, se vocês quiserem, lá no Ion, né? O artista, na verdade, ele é perpassado pelo dom, o dom que é um elemento divino. Aí a gente tem toda uma tópica romântica do gênio. Hoje em dia há muitas críticas à noção de gênio, tá? Mas eu estou construindo aqui. A tópica romântica do gênio, que é aquela figura que é até meio grotesca, meio grosseira, mas que, de repente, assim, fica comendo, bebendo, tal. Aí vai para o ateliê, e sai um troço maravilhoso. Enquanto o outro fica lá martelando, sai uma coisa boa, bem feita, mas certinha, não tem genialidade, não tem esse espírito, né? Não tem esse dom da natureza, né? A figura, por exemplo, sei lá, do Mozart, tá? Como aparece naquele filme Amadeus, vocês viram esse filme já? Que ele é bem assim, é o Salieri, na verdade é uma peça, e é construído, tá? Enfim, mas é o Salieri, que era um
um músico muito bom, muito erudito, tal, só que nunca aquele que não foi Mozart, né? Nunca tinha o brilho do Mozart. E o Mozart é retratado nesse filme como uma figura meio bufa, né? Ele peida, ele fica fazendo coisas ridículas, né? Usa perucas, é uma figura meio ridícula, né? Tocava quando era criança, tal. E aí o Salieri fica assim, sabe aquele, vocês conhecem essa galera, né? Assim, não vou contar o nome aqui de um professor, mas eu conheço a história que os amigos dele de escola, de faculdade, odiavam, porque eles passavam a noite estribuchando, lendo Hegel, lendo Kant, entregavam 2 páginas assim, suadas, e chegava o cara lá com um calhamaço de 12 páginas, pá, tirava 10, né, assim. Esse cara, então, esse aí, óbvio que a gente tem ódio dessa pessoa, né? Porque ela tem sei lá o quê, ela tem um não sei o quê, é a ideia da genialidade, é um não sei o quê, o sublime também é um não sei o quê, que dá a essas obras um brilho tal que nenhuma regra, nenhuma erudição vai permitir. Embora, é claro, Kant diz claramente, é óbvio que a mecânica da arte está aí, tem uma mecânica da arte, óbvio, né? Então, um artista que não sabe pintar, né? Um cara que não sabe escrever, não é essa a questão. Ele não é a desmaterialização da arte, porque hoje em dia vocês sabem que artista, né, enfim, vou fechar aqui porque já são quase na hora, né, tá, só vou fechar aqui com uma pérola, assim, de conhecimento e erudição. Eu lembro que quando eu dei aula em Goiânia, né, na FAV, na Faculdade de Artes Visuais, e aí uma vez a professora, eu dava aula de História da Arte, claro, né, mas aí teve um momento lá, eu estudei artes, então nem é tão estranho. Eu dei aula de desenho lá também, e uma vez aí a professora quebrou a perna, sei lá, e eu precisava dar aula de pintura. Era bidimensional, porque não é pintura, porque pintura morreu, né? A pintura moderna morreu, a pintura morreu, era bidimensional. Aí, ok, fui lá no bidimensional, vamos aí fiz lá todo o meu programa, né? Vamos estudar a teoria das cores, blá blá blá. Cheguei lá, não tem cavalete, não tem sala para pintar. Eu falei, gente, cadê os cavaletes? Ah, não tem cavalete, a pintura morreu. Então é assim, não precisa mais. Falei, gente, não é assim, a pintura morreu, joga tudo fora, pá, tal. É assim, putz. Era um depósito a sala de pintura. Eu falei, cadê a sala de pintura, gente? Não, que sala de pintura? A pintura morreu. Eu falei, tá, fui no enterro. Mas, pô, essa ideia não é a ideia de Kant, tá? A pintura não morreu, a escultura não morreu. Ele acha que não, muito pelo contrário. O artista domina, mas isso é a mecânica da arte. Isso não é a técnica da arte. Isso não é o que faz da arte arte. Percebe um pouco essa questão, que é um pouco depois, enfim, que é uma tópica romântica, é uma tópica até hoje, de que arte não é exatamente aquilo que é bem feito, né? Aquilo que segue uma regra, né? A arte é alguma coisa cujo estatuto a gente não sabe exatamente a que ela está, que é um pouco voltando o fim começo, o problema do Thierry Dedouve. A arte, na verdade, é uma coisa que o meu juízo põe num movimento de comparação com outros objetos que eu chamo de arte. Fala, Gabriela. Professora, hoje não, acho que não mais, porque a senhora já está terminando, mas em algum momento vai aparecer o grotesco? As Sim, questões do grotesco? aparece no texto, inclusive, desse livro aqui, né? Que é a ideia do grotesco, que é a ideia do sublime nessa época, tá? Porque a palavra grotesco vem do Renascimento, né? Que é o grotesco, né? Aquilo que estava pintado em gruta. Essa ideia aqui no século XVIII, ela aparece como uma espécie de limite do sublime visual. Ele acaba caindo no grotesco. A gente pode ver isso. Gente, eu vou ter que Sim. desligar, porque faltam 4 minutos para outra aula. Mas fala, Gabriela, pode terminar. Eu vou fazendo aqui. Eu sempre esqueço de abaixar a mão. Mas era só para saber se a senhora ia falar em algum momento sobre o grotesco. Eu posso falar, porque mas em outra aula, talvez, não sei. Tá no livro, nesse livro aqui tem um Tá. pouquinho sobre isso, tá? Na verdade, esse livro aqui é um resumo da aula, tá? Na verdade, porque eu escrevi a partir da aula mesmo. Bom, gente, vou lá hoje sem, porque são 8h57. Tchau. Boa noite. Tchau.